Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Hoje, nesse dia 11 de agosto, o dia da fundação dos cursos jurídicos no Brasil. Sim, a fundação do primeiro decreto criando as duas faculdades de Direito do Brasil é de 11 de agosto de 1822. De 1827, desculpem. Então, estamos aqui agora para dar início a um bate-papo diferente dos jurídicos que tenho travado com muitos amigos e com muitas amigas, com o professor Cláudio Moreno, que é o nosso Lidcast Noites Gregas. Então estamos hoje aqui para conversar sobre mitologia e demais assuntos com o professor Cláudio Moreno, o meu professor, porque afinal a pandemia nos deu essa dimensão. O professor hoje está à distância e nunca esteve tão próximo. Professor Moreno, muito boa tarde. Uma alegria falar com você nessa tarde de hoje. Boa tarde, Simão. Para mim também. Estou usando a tua licença de te tratar pelo teu sobrenome. É isso. Aqui o senhor é o meu mestre, eu sou o seu Não, discípulo. eu sou Moreno, sou o famoso Moreno. Não, corta o professor também. Vamos fazer um protocolo aqui. Então tá bom, tá feito o protocolo. Moreno, é uma alegria poder conversar com você. Eu sou um curioso, formado em Direito, portanto, meu conhecimento mitológico é por museu, exposição e podcast. O Noites Bom, Gregas. não, mas E tá bem? Eu tenho acompanhado as tuas andanças lá pelos museus. Vejo que tu é um aficionado mesmo, tá é, bom? Em novembro estaremos lá. Então, eu queria começar, tem duas coisas, amigos. Primeiro, que eu aderi à proposta do professor Moreno. Em novembro, vamos estar juntos na Grécia. Eu sei que ele tem uma excursão planejada para setembro, que já está esgotada. E a de novembro ainda temos vaga, Moreno, para quem quiser aderir? Tem, acho que há umas 3 apartamentos ainda. Quem trata disso é a agência, eu sou apenas o curador cultural, mas ela me mantém informado se tem muita procura, mas ainda tem vaga. Então, essa é a primeira noite. Tá. Novembro, para quem No, no- quiser. sim, no site Noites Gregas, lá tem o Felipe colocou um botão para a viagem à Grécia de novembro. É só olhar, tem as informações todas, tudo direito. Perfeito, essa é a primeira nota. A segunda nota que eu queria fazer com vocês é que o professor Moreno é um humanista, porque eu já vi também que ele organizou uma viagem à França para passear por lugares dos seus ícones da literatura e, portanto, falar de literatura em loco, né, Moreno? É, todas essas viagens foram incentivadas pela Ana Cláudia, da Porto Brasil, que assistiu uma vez um curso de mitologia junto com o filho para fazer companhia. O filho tinha 14, 15 anos. E o menino muito, muito aplicado, até que um dia ele saiu mais cedo com ela e ela veio depois se desculpar. Olha, meu filho teve que sair mais cedo porque ele ia ter uma aula de Tom Jobim. Eu digo, bom, aula de Tom Jobim já já está graduado. E ela me procurou para formar, quem sabe, uma viagem à Grécia, se eu podia montar um roteiro, e eu montei. Eu já fui 6 vezes, eu acho, mais ou menos, perdi a conta. E para variar, ela disse, e para a França? Eu disse, bom, a França é gigantesca, mas a literatura francesa, quem sabe, eu digo, bom, eu só posso falar dos autores que eu gosto, se for possível. Ela disse, bom, e que tenha uma casa ou um castelo interessante. Então eu fiz mais ou menos a seleção por aí, saiu o Literatur, que foi muito, muito boa a viagem. Nós vimos lá a Casa do Rabelais, embora esteja misturado com Nostradamus, alguém teve uma ideia de marketing lá. O Montaigne, o Castelo do Montaigne é uma maravilha. Os dois lugares em que o Balzac escreveu, um castelo que era o amante da mãe dele, que punha à disposição dele, onde eu me emocionei, porque tinha uma mesa, já está no meu Instagram a foto, uma mesa com as marcas dele, assim, na mesa do gasto que ele escrevia, e depois em Paris, a casa do Proust, né, a casa da Tante, aquela famosa, e o castelo do Alexandre Dumas, que é uma beleza, né, que ele construiu, e do Victor Hugo. Tudo que tinha ao mesmo tempo interesse para mim e também tinha um ao lado, né, instagramável, como eles dizem aí hoje, né, pictórico, bonito. Eu gostaria de refazer, né, inclusive ela gostaria que eu fizesse por outro lado da França, mais pelo lado da Suíça ali, mas certos autores, os meus do coração, estão esses aí que eu te mencionei, mais ou menos. Moreno, conta um pouquinho para a gente, que depois eu vou te perguntar algumas coisas sobre
mitologia, etc. Mas o seu interesse por mitologia é antiquíssimo. As suas primeiras memórias com a mitologia quais são? As primeiras memórias para a mitologia, as pessoas que estavam envolvidas hoje estavam no céu, imagina, as professoras. Foi um castigo no colégio. Eu era filho de professora no colégio. Isso, quem foi filho de professora sabe que é um inferno. Porque tudo que se faz é o filho da dona o que está fazendo. E um dia me mandaram para fora de aula, não sei o que eu estava fazendo, e era para a diretora. E para a sala da diretora era assim, entrar no Hades, né, no mundo dos mortos. Mas a professora que estava me conduzindo, a amiga da minha mãe, disse, não, eu te botar aqui na biblioteca. Me botou na biblioteca, que para mim não ia ser castigo. E uma senhora bibliotecária me viu meio perdido, assim, eu nunca tinha entrado numa biblioteca mesmo. E disse, eu vou te dar uma coisa para ler, tu gosta de ler, né? Vou te dar uma coisa para ler. E havia eu acho que era o Instituto da Indústria, que não existe mais, aqueles institutos que houve no tempo do Getúlio, que tinha uma Kombi biblioteca, e andava por todas as fábricas da minha cidade, que é Rio Grande, que é uma cidade bastante industrial. Meu avô era operário, inclusive. E lá nessa Kombi, eu tinha visto já uma coleção muito pequenininha, muito bonitinha, encadernada em papel pardo. E ela pegou exatamente igual, era o Monteiro Lobato fracionado, eles fracionaram os 12 trabalhos. Uma edição econômica, e me deu o primeiro. Lê isso aí. Bom, ali foi um deslumbramento. Até hoje, inclusive, eu falo bem do Monteiro Lobato, apesar de algumas coisas que tem contra ele, né? E levo chumbo grosso também, mas é a coisa mais genial que o Brasil já teve, o que ele fez, e fez por mim, por todas as gerações. Em vez de levar a mitologia para os leitorzinhos, ele levou os leitorzinhos lá para a Grécia. Na verdade, o que ele fez, muito engenhoso, muito acurado, poucas coisas eu teria que corrigir no que ele pesquisou, e com aquele encanto do Pode Pirlim Pim Pim, com a Emília, então ali eu fiquei vidrado na mitologia. E o segundo momento que também marcou foi um livro que todo mundo leu na década de 60, 50 e poucos, Deuses, Túmulos e Sábios. É um livro... Professor Moreno, não, eu tenho que te interromper. Monteiro Lobato foi meu primeiro marco literário. A minha mãe também era professora de história e Deuses, Túmulos e Sábios é o livro que eu mais li na minha vida. Eu tenho uma amiga que tira sarro de mim quando ela me vê com o livro embaixo do braço. Ela diz assim, você não vai ler pela 20ª vez Deuses, Túmulos... mas é fascinante, né? Aquilo ali, eu também li, só não gostava da parte da América Latina, porque tem uma certa crueldade na arte, né? Eu não posso esquecer a crueldade em Machu Picchu, nos astecas. Agora, aquela descrição do Schliemann, que eu vou finalmente a Troia agora, aquilo ali, inclusive a minha turma de colegas tinha 80% que queria ser arqueólogo, por causa do livro. Todo mundo lia, né? O sonho era fazer arqueologia. Aí quando chegava aqui, na época no Brasil, não tinha nada, né, de arqueologia, a não ser arqueologia indígena, e era muito pouco. Mas aquilo marcou, assim, agora quando eu fui ao Egito, para mim é o sonho, um autor que não é mais lido praticamente. Deixa eu lhe contar uma coisa. Eu sempre faço remissões a ele no meu Instagram. E mais de uma vez me perguntaram onde achar o livro. Para você ter uma ideia, o livro hoje, para se comprar na Amazon, etc., é uma fortuna, R$ 300. Eu já vou falar qual que é o livro. Para se achar no sebo, no estante virtual, tá R$ 20. O livro é um livro que marcou uma época. Minha mãe, professora de história, me deu o livro aos 15 anos, falou, leia que você vai gostar. E eu não me esqueço, Moreno, aquela primeira passagem, quando eles estão ainda em Pompeia, e eles abrem, e é o teatro de Herculano. Aliás, eu fui a Herculano para ver o teatro, por causa do Para ver o teatro. O livro se chama Túmulos, Deuses e Sábios. Ele se chama C.W. Saran, é um anagrama, porque o nome dele real não é esse, mas ele publica com esse nome de Saran. E ele tem o livro das escadas, o livro das pirâmides, ele vai contando. E também o livro que conta as obras da América Latina, como lembra o professor Moreno. E eu realmente fui ao Egito com o Saran, eu digo de cabeceira, porque eu fiz vários resumos dele para ler no Egito enquanto viajei ao Egito. Sim. A descrição
do Carter descobrindo, abrindo aquela paredinha aqui, botando a lâmpada do outro lado, assim, 3.000 anos de história ali, aquilo é emocionante. E sabe, Aliás, o aquele nosso anúncio guia, que ele o vê. nosso guia no Egito chamava-se Carter. Muitos receberam o nome de Carter. As famílias prezam esse nome, né? E nós estamos no ano dos 100 anos, 4 de novembro de 22, faz exatamente 100 anos da abertura da tumba. E eu sonhava, Moreno, em ver o Anubis, aquele que está sob aquela caixa, que foi quando ele pôs a lâmpada no meio daquelas coisas confusas, e ele identificou um olho que brilhava, que era o Anubis. E eu confesso a você que eu fiquei mais emocionado em ver o Anubis do que a máscara funerária do Tutankhamon. Eu fui mais pelo Sim. Anubis do que pelo Tutankhamon, mas tudo bem. Olha, muitas coincidências. Então, o primeiro marco foi Monteiro Lobato. O meu, em especial, eu adorava a história do Minotauro, que sequestrava a tia Anastácia por causa dos bolinhos. Pra... Sim, aquela é uma solução fantástica, fantástica, né? A, o- a- Na Grécia, tu vais ver, na Grécia, em vários momentos eu leio a visão do Monteiro Lobato, de Delfos, o encontro deles com a Esfinge, que eles dão um nó na Esfinge, aquilo não tem preço, não existe que eu conheça na literatura mundial alguém que tenha feito isso com tamanha graça como ele fez. Ele realmente é muito importante. E se me permite só uma notinha, porque ele está sendo tão criticado hoje, eu acho que se deve, em grande parte, a uma certa ignorância da obra do Monteiro Lobato, Hum. da leitura contextualizada à época. Aliás, quem leu, além do sítio, os contos dele, eu li. Negrinha, Bom, falamos junto. li- é o maior libelo contra a escravidão que eu vi, né? Então, quem acha que ele é preconceituoso com a tia Anastácia, é melhor ler a obra completa, no meu sentir, antes de falar bobagem ou de se É. precipitar. Mas, bom, já que temos a mesma opinião, perdeu até a graça, porque os marcos literários são os mesmos. A minha mãe dava aula de história antiga para as crianças, então ela recomendava para a gente ler o Monteiro Lobato para ter o primeiro contato com a mitologia e com a história antiga. Moreno, muito legal. Os meus seguidores no Instagram querem saber, vários me mandaram inbox, mensagem, pergunta se o Moreno fala grego ou lê grego, qual é que é o conhecimento dele de grego. Eu falei, vou perguntar. Vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer. É, é, é é uma revelação. Eu não falo grego e não leio grego clássico. Eu fiz grego na faculdade. 4 anos de grego em letras. Só que eu era o único aluno. Único. Então, não podia matar a aula porque não estava lá E meu professor era um professor, é um homem brilhante até hoje, o Donald Schuller, que traduziu Odisseia, tudo. E extremamente ligado na literatura. Então eu chegava lá na aula, e aí ele dizia, vamos ver o Aoristo do tempo tal. Eu dizia, não, professor, eu estive vendo a Ilíada, puxava para a literatura. Eu fiz 4 anos de literatura, na verdade. Então o grego que eu tenho, lamento profundamente, porque, como diz o Borges, a gente perde o nosso latim, perde o nosso grego. O grego que eu tenho me permite ler as palavras, entender discussões filológicas, isso aí sim, mas eu olho aquelas belíssimas, para mim tem o grafismo me agrada muito, eu olho aquelas belíssimas linhas de Homero, não me lembro nada mais, nada, só com ajuda, com texto do lado, é uma pena. E o grego moderno é completamente diferente. Claro. Até porque houve toda influência. ah, Algumas palavras, inclusive, quando eu fui a primeira vez, a minha mulher foi junto, até estava grávida da nossa última filha, que visitou, portanto, a Grécia, né? E lá em Esparta, de noite, Esparta, né? No hotel precisava de água. Então eu desci, tem aqueles quiosques em toda parte, cheio né? Tem sorvete, tem cigarro, tem jornal, tem água mineral, e eu não achava água, e aí? Nada. Hidrós, nada. Mudar a pronúncia não adiantava nada. Aí tinha uns jovens, era de noite, uma punk ainda, daquelas de, né, com o topete aquele, e ela, acho que falava inglês, disse, não, ela disse water. Ela disse, Nero. Para mim nunca seria água, mas é o novo vocábulo que eles têm. Claro. Então, a nossa guia, que vai conhecer, a Tina, a Constantina, como eu digo, nome de rainha, ela é professora, formou-se em arqueologia e história, e eu faço a parte de mitologia, mas ela me dá muitas informações linguísticas, né? E ela diz, não, a pessoa com certa formação lá entende grego clássico, os atuais gregos, mas muitos não leem, não entendem. Não. Mesmo E eu porque muito menos.
Evidentemente, a língua viva. Seria estranho se nós falássemos o português do século XV, o do Camões. É, mas, Né? sim, sim, mas é pior, porque eles mudaram o domínio otomano, mudou muita coisa na linguagem deles, e até hoje tem uma discussão que língua escrever a literatura, os literatos, eles se dividem ainda, se eu escrevo em demótico, que é o moderno, o atual, ou escrevo no catera, o nome até que eu não sei dizer, eles têm propostas de idiomas, não é muito simples, né? A Grécia sempre foi aquela colcha de retalhos. Basta ver o que tinha de reinos diferentes no tempo do Homero, impressionante. E até hoje, a Macedônia faz parte, não faz parte. É, aliás, a nossa guia, se eu falar na Macedônia, ela se eriça toda, porque ela acha que não é a Grécia, não tem nada a ver com a Grécia. Creta também acha que não pertence à Grécia. É uma coisa muito estranha. Professor, eu estou me preparando para a viagem lendo as obras que o senhor indicou. Eu estou na metade da Ilíada, a tradução do Frederico Lourenço, que o senhor indicou, que você indicou. Li o Apuleio, o Eros e Psique, com aquela tradução belíssima, Maravilha, né? que também você indicou. E aproveitei para ler uma edição que eu tinha comprado lá em Londres, da Loeb, que é aquelas vermelhinhas que tem o latim de um lado e o inglês do outro. Latim, é. E eu A tô lendo. verde é a grega, e a vermelha é o latim. É. E eu tenho que fazer uma confissão, para minha tristeza. Agora, nessa última vez, eu fui a Hatchard, onde eu sempre compro, e não tinha mais quase da verdinha. A verdinha está em extinção. Sobraram mais as vermelhinhas. Veja que talvez a edição grega nem tenha sido reeditada. Mas eu comprei. Pois é, possível, né? Não sei. Eu não sei porque eu tenho um site que baixa tudo, tudo da Leb. A Leb não sabe, evidente, mas eles puseram a literatura toda clássica, está lá. Entre Posso nós, até mandar depois. eu Hã? tenho um amigo que também me manda de vez em quando os da Leb, Sim, sim. mas é Não, no papel pode mesmo, falar. as metamorfoses do Ovídio, e a Leb faz Então, do livro 1 ao 8 num fascículo e do 9 ao 15 em outro. Eu estou lendo o primeiro. Mas queria lançar uma primeira pergunta para você, porque logo no início do podcast, quando explicava-se a sua metodologia de ensino, você dizia Homero, Ilíada, Odisseia, Hesíodo, a Teogonia, e você dizia, eu sou Homero, aqui nós... E até, inclusive, certo, tá bem. provocação ao amigo, que no símbolo do nosso chamado eu pus aquele nascimento de Afrodite do Hesíodo, o do Botticelli, a famosa história dos testículos e da água e tudo aquilo. Mas Sei. eu queria perguntar ao amigo por que a sua ênfase tão precisa? Eu sou Ilíada, Odisseia e Homero e não Hesíodo. Explica um pouquinho melhor por que essa opção tão clara. Eu sei que até o amigo dizia que lá na Teogonia era praticamente um índice das famílias genealógico, uma coisa menos literária. Explica um pouquinho para os ouvintes a sua opção. Não, é que, ao que parece, o Homero, seja seja um 10, não importa, ele captou uma concepção que era a concepção do inconsciente coletivo do momento da Grécia. E deu uma forma maravilhosa para os deuses, e deu aquilo que o Hesíodo não deu, voz. A gente ri da discussão dos Zeus com a Hera, ele fê-los, Deus me livre dessa forma, ele fê-los falarem. Né? Eles falaram, a gente conhece, e ele parece que ele concretizou o que estava solto no pensamento grego. O Hesíodo não, ele é um autor que fez, dizem que ele inventou, que ele sonhou, que ele fantasiou, que ele fumou, alguma coisa assim, e criou aquelas explicações dele. O óbvio foi a receptividade, tanto que Homero, né, ele era recitado publicamente, anualmente, em toda a Grécia, em todas as cidades. O Hesíodo era estudado, tudo, mas não é. O Homero, repito, seja seja um 10, ele captou a forma, deu a forma dos deuses, e aquela é aquela forma. O Hesíodo faz umas. Bom, todo mundo na mitologia tem esse direito, né? O Camus diz que a mitologia, o mito do grego, é uma espécie de proposta que nós estamos ainda trabalhando, né? E vamos continuar trabalhando até hoje. Com a psicanálise, então, várias histórias mudaram, com o movimento de inclusão feminina, vários personagens foram reestudados, isso aí nunca vai terminar.
Essa é a vantagem, é uma obra em aberto. Mas basta ler Homero e ler Hesíodo que a resposta está ali, né? Não tem. Eu não tenho prazer em ler Hesíodo. Eu acho interessante. Agora, Homero a gente lê com prazer. O meu sócio Maurício Bunazar, que leu a Ilíada 20 vezes, diz assim: a Ilíada é a minha obra, quer dizer, ela é bastante. É curioso que até o Essa, naquela velha ironia da Cidade das Serras, quando o Jacinto acorda em Tormes, e só tem um volume dos 5.000 deles, que era a Odisseia. Quer dizer, era o A único Odisseia, em a Tormes. Odisseia seria o meu volume também. Aliás, o Jacinto de Tormes e a Cidade das Serras é, para mim, um dos volumes mais geniais do Essa de Queiroz. Só teve a contra-propaganda, né? Porque é um livro em que ele se arrepende do progresso. Ele mostra, na verdade, uma volta. É o último livro dele, né, na vida. Ele se levou chumbo por tudo que é lado. A universidade não gosta da Cidade das Serras, acha retrógrado. É uma maravilha. É Ah, uma, eu, eu, é o que eu eu. apaixonado por essa e fiz já em Lisboa o roteiro do essa. Em Portugal, eu sou um daqueles queirosianos que acho que o século XIX Dá, está em Lisboa, está em Portugal. isso é um sonho que eu tenho. Eu não sei você, mas eu, para mim, o meu sócio também perguntava outro dia, qual do essa que você mais gosta? Nem vamos entrar agora, porque eu nem sabia dessa sua também paixão. Agora a gente acaba a mitologia, mas nós temos que voltar para a mitologia. Mas, para mim, o essa é grande. E a Cidade das Serras é uma das críticas mais geniais ao progresso Sim, do século XIX, né? De uma maneira irônica, fina, inteligente. fino, né? Eu comprei, saiu, não sei se estão vendendo ainda, aquela Aguilar editou a obra completa do S, aquela editora Aguilar. 3 volumes. Tem um volume que não estava vendendo aqui, que são as crônicas dele, que tem crônicas de jornal, que eu nem sabia que ele escrevia, muito, como Machado de Assis também, mas é excepcional. Que cabeça privilegiada, né? Essas crônicas ele reuniu num volume chamado Farpas, que ele e o Ramalho Ortigão faziam a crítica ao século XIX e à sociedade e à política, que é uma beleza. É, só que esse volume, as farpas estão lá e constitui mais ou menos 1/20 do volume. É isso. Tem lá do Porto, tem não sei em tal lugar. Ele é assim, não sei como escrevia tanto assim, né? E bem, e bem. Depois de Machado, para mim, ou meio junto com Machado, são os dois gigantes do português, né? Depois eu vou fazer uma Isso, proposta para você, Moreno. Uma hora a gente conversa sobre essa e Machado, que são minhas duas paixões, a gente faz um bate-bola. Mas eu queria te perguntar isso. uma nota exatamente que acho que você já respondeu. Eu ia perguntar a Ilíada ou a Odisseia? Eu acho curioso que vira e mexe você tem uma paixão declarada pela Nausicaa. Entra a Nausicaa no assunto, você fala, é uma beleza. Ah, não. Sim, Qualquer sim, sim. momento que a Nausicaa aí, eu sinto que a sua voz se ilumina, vamos chamar assim. Então eu perguntaria, É. ou a Odisseia? A Odisseia, tem uma autora que até eu citei, não citei no podcast. Ela é uma judia que fugiu de Hitler e conseguiu para os Estados Unidos, lecionou lá um pouquinho, mas não aguentou a pressão e se suicidou. Bespalov. Ela tem um livrinho, A Ilíada, e ela diz muito bem, é um livro muito interessante, né? Uma lástima ela ter feito isso. A Ilíada é o livro da morte, a Odisseia é o livro da vida. Na Ilíada, tudo se encaminha para a morte e Aquiles resolve morrer e vai até o fim, mata o Heitor, mas ele vai morrer também. Até aquela cena final maravilhosa do Príamo e dele. Mas a Odisseia é o contrário, é o livro da vida. O sujeito vai encontrando coisas e vai optando, a ponto de optar pela não imortalidade, né? Que é uma coisa importantíssima do Ulisses. E há uma teoria que diz que a Odisseia foi escrita por uma mulher que tem muita mulher. Claro que não. Os grandes perigos para Ulisses não voltar para casa são as mulheres. É a Circe, é a Calypso, e a Nausicaa é fatal. A Nausicaa é, assim, a pureza do amor, assim, jovem, e ele tem aquela frase, ah, ela diz para ele, não me esqueça, não me esqueça, eu que te salvei a vida. Ele diz, eu nunca vou te esquecer. Onde eu estiver, teu nome e a tua imagem vai estar presente. E o Nietzsche aproveitou para dizer, despeça-se da vida como Ulisses se despediu de Nausicaa, abençoando-a. É uma maravilha. Eu acho aquilo ali uma cena no cinema. Outra coisa que me emocionou também, no cinema eu vi que é uma bela filmagem do Kirk Douglas como Ulisses.
A passagem com a Nausicaa, apesar da atriz não parecer muito para a Nausicaa, porque ela tinha a Rossana Podestati, um busto muito poderoso para ser Nausicaa, mas ela tem aquele ar que tem algo inefável ali, que eu não consigo captar, mas como tu percebesse muito bem, me internece, me internece. Talvez por eu ter 5 filhas, né? Então, alguma coisa daquela frescor, né? E ele hesita. Ali ele treme realmente, porque ele teria uma vida junto com os feácios, ia ser rei da Ilha dos Feácios. Então, O, por isso para- que o o paraíso terrestre, a Ilha dos Feácios, né? paraíso interessa, né? Aliás, até eu vi agora essa semana, eu não tinha me dado. Toda hora eu me vejo coisas que eu não dou conta na Ilha da Odisseia, porque a gente lê olhando mais para longe. O Palácio do Rei Alcino tinha cães autômatos na porta, cães que se moviam. São autômatos na literatura grega. Os feácios eram meio estranhos. O navio dele, ele diz, o navio dos feácios, quando ele diz que vai levar o Ulisses, ele diz, não, o meu navio não seguia pelas estrelas, nem pela. Ele segue o seu rumo. É o tipo um GPS, né? Então já tem gente que diz, não, isso é a presença, a passagem de alienígenas por aqui, Sim. alguma coisa, mas um detalhe que eu vi agora, além de ser o paraíso terrestre, tinha a automação já na porta, eles cuidam da porta, são robôs, na verdade são robôs. Aliás, se eu puder fazer um elogio, a sua. Eu sou assinante, claro, tenho essa parte exclusiva, mas a sua analogia entre a viagem dos Argonautas como um prenúncio da viagem da Odisseia está muito interessante. Tá, Pois é, aliás, né? até da questão do Ulisses amarrado e os seus marinheiros com a cera, e por outro lado o Orfeu fazendo as sereias pararem de cantar. Bom, genial. Professor, É. tenho uma curiosidade enorme. Eu sou troiano até a morte. Eu queria demais que os troianos ganhassem a guerra. Eu acho que o Heitor é o máximo. Eu não tenho esse fetiche pelo Aquiles. E, lendo a Odisseia, na Ilíada, Zeus mais de uma vez intervém em favor dos troianos. Me parece que há uma predileção dele também, a ponto da Hera usar aquele mecanismo de seduzi-lo para que ele não interviesse em favor dos troianos. 2 perguntas ao Moreno. Primeiro, eu sou grego ou eu sou troiano? E segundo, com tanto apoio de Zeus, não era para eles terem ganho essa guerra? E depois eu vou fazer um comentário sobre o Laocoonte específico na sequência, que eu queria lhe lançar uma pergunta. Mas primeiro essa, Moreno, grego ou troiano? Bom, esse autor que eu cito muito, Lacarrière, ele tem o Dicionário Amoroso da Grécia e o Dicionário Amoroso da Mitologia, e ele descreve, eu não sei em qual verbete, a vida dele como aluno do liceu na França, já estudando grego, tudo, durante a ocupação nazista. E durante a ocupação nazista, ele diz que dá para notar claramente os que torciam por Aquiles eram os colaboracionistas. Aí os que torciam pelo Heitor eram exatamente, apoiavam a resistência. Que ele disse, é possível fazer uma leitura política disso aí. É como que os que apoiavam Esparta e os que apoiavam Atenas. A Odisseia realmente é o livro da vida. E os troianos são tão simpáticos que o Borges diz, todo mundo quis ser troiano depois, tanto que Roma se orgulhava daquela origem inventada que fizeram de ser descendentes dos troianos. Muito mais, eles defendem a Bespaloff diz, Aquiles não tem nada a perder, Heitor tem a sua vida, seu filho, sua mulher, sua cidade, é uma cidade que foi destruída, né? Simpática. Nós não vê eles fazendo atrocidade nenhuma. E no Exato. final, ainda fora da Ilíada, mas dentro da Guerra de Troia, que nós vamos entrar agora no nosso episódio, no nosso próximo episódio, vai entrar a saga de Troia agora. No final, ainda fazem aquele batafora horroroso, matando o filho do Heitor, escravizando as mulheres. Então, a saída grega foi tão mal feita que os deuses vão puni-los. Vão puni-los, evidentemente. Então, a simpatia fica no time. Eu visto a camiseta troiana também, toda a vida. E eu ia até comentar com você que, lendo no Museu do Vaticano, a plaquinha do Laocoonte, eu tenho fascinação por 2 estátuas. A Vitória de Samotrácia do Louvre e o Laocoonte, que está no Museu do Vaticano. São as 2 estátuas que mais me causam algum tipo de emoção em termos de Grécia Antiga. Não estou falando de estátuas mais modernas. E a plaquinha do Laocoonte vai gerar minha próxima pergunta a você. Porque eles diziam assim,
O destino de Laocoonte e seus filhos era o destino que tinha que ocorrer. E por que tinha que ocorrer? Porque se ele avisasse aos troianos a existência do cavalo e os troianos ganhassem a guerra, Enéas não teria fugido, que aliás tem aquela outra estátua belíssima do Bernini, ele, o Anquises e o filho, fugindo, né? E não teria fundado Roma. Então a plaquinha do museu, Moreno, conclui o seguinte: o destino do Laocoonte estava traçado pelos deuses, senão Roma não existiria. É a derrota dos troianos que faz nascer Roma. Eu queria lançar duas perguntas sobre isso. A primeira é que você ensinou, e eu li o Frederico Lourenço, que ele diz que realmente a Ilíada tem uma rigorosa economia de ação. 4/5 dos eventos se desenrolam em 4 dias e 4 noites. Então é verdade, como você bem narrou, que a Guerra de Troia não está na Ilíada. É um pedacinho da Guerra de Troia. Um pedacinho, muito pequenininho. O que me leva a uma pergunta. Onde é que eu termino de ler a Guerra de Troia, se não na Ilíada? E a segunda coisa, que eu ia também lançar essa pergunta, porque eu li, e queria confirmação sua, que a história do Laocoonte, que me encanta, a ideia do Poseidon mandar serpentes e neutralizar o filho, teria saído de uma peça de Sófocles. Aliás, eu vi essa semana você falando de Ésquilo, Eurípides e Sófocles. Ésquilo, Sófocles e Eurípides dessa sequência, que teria saído do Sófocles, a história do Laocoonte, da serpente. É isso mesmo? Eu queria conhecer. Olha, eu vou responder a primeira que vai responder a segunda. Onde tu vais encontrar a Guerra de Troia toda, a parte que vem antes, a parte da Ilíada, a parte que vem depois, é no meu livro A Guerra de Troia. A Guerra de Troia exatamente tem todos os antecedentes, aí depois eu aviso, aqui começa a Ilíada, e depois aqui termina a Ilíada, e tem todo o final, inclusive eu inventei um final novo. Modéstia à parte, inventei novo, tu vai ver lá. Mas para fazer isso, como a gente tem Homero, isso é bem claro, onde Homero falou, ninguém mais desfala. Aquilo ali, onde ele narrou, está narrado, não, ninguém se mete. Então, eu tenho até depois todo um trajeto da justificativa de Helena de Troia, porque que ela saiu lisa daquela coisa toda e voltaram muito bem. Então, tem toda uma logística. Durante a Ilíada, o Homero falou que ali tem que ficar. Agora, antes e depois, a gente recompõe com dezenas de histórias que foram contadas. O próprio Virgílio conta a parte do cavalo, porque o Homero não fala nisso. O Dictes de Troia, tem vários autores menores. No meu livro, no final, eu ponho todas essas fontes. Isso eu tirei daqui, isso eu tirei dali. A gente forma um mosaico. Então, eu não sei exatamente onde é que saiu o Laocoonte. Se foi do Sófocles, ou ele já tirou de outro lugar. Essas genealogias de conteúdo existem, eu teria que procurar, mas eu não me lembro de ter visto. Deve ter, os ingleses fazem muito isso. Eles pegam todas as variantes e começam a ver de onde é que isso poderia ter ligado, se ele poderia ter conhecido uma peça e isso o influenciou, ou o poeta tal. Às vezes uma frase do Píndaro, uma frase, já muda o enfoque da coisa. Então, isso eu fico te devendo. De onde saiu, quem é que popularizou. Sei que o Vaticano tem aquela estátua que não tem autor, né? Não. E o Vaticano pegou por razões simbólicas. Uns dizem que aquilo simbolizaria o fiel lutando contra as forças do mal. É óbvio, até serpente. O pecado e a virtude, porque o Laocoonte ia virtuosamente contar, e o pecado seria o mal do Poseidon, que é a serpente, né? Então, agora... Serpente, nossa velha amiga desde o Éden, né? Então, serpente está... Para o imaginário cristão, para o imaginário grego, a serpente era outra coisa, né? É isso. Eu ia até fazer uma nota para você sobre essa questão. O nosso ouvinte pergunta: Moreno, eu queria ler a Ilíada e a Odisseia de uma forma mais produtiva. Estou tendo dificuldade com a escrita, lendo com o dicionário ao lado. Eu lembro uma ouvinte sua do Noites Gregas que dizia: professor, e esse negócio de chamar o Cronida, o Pelida? Você explicou: Cronida porque Zeus é filho de Crono, Pelida porque o Aquiles é filho de Peleu. E eu até estava lendo, Moreno, eu confesso a você que eu leio com o Google, e eu vou fazendo notas no meu celular. Quando eu for para a Guest, eu vou te mostrar. Eu faço uma leitura e vou pegando as informações complementares para montar um roteiro da leitura. E eu confesso que uma das coisas que eu não consegui compreender, e não sei se o amigo tem essa informação, é por que os gregos são argivos
ou Danaus? Esse termo, a tradução do Frederico Lourenço usa muito. Os gregos por argivos ou Danaus. Você sabe a origem desse? Por que Ah, chamá-los? o argivo, tu vai visitar Argos. Os argivos são os que vêm de Argos. Perfeito. Argos ali é perto de Epidauro, é perto de Náuplia. Ali é um local importante político, né? E como os gregos eram, na verdade, 50 povos diferentes naquela guerra de Troia, eles pegaram os aqueus, Sim. também tem os aqueus, os argivos, os danos, e os nossos tradutores, que se preocupam mais com a literalidade, caem na armadilha de usar isso. E o nosso leitor se afasta. Em vez de cronida, põe o filho de Crono. Pronto, já é uma informação, já que é para botar o Pelida, o Ateus Pelida, o Velocípede de Aquiles. Aí veio uma praga. O Diomed é Tidida, né? Que eles usam para o Diomed também, né? Tem que ver quem de onde veio, né, quem é o pai. Surgiu um tradutor chamado Odorico Mendes, que até a tradução dele está em domínio público, que resolveu trazer para o português aquelas composições gregas que faziam grande efeito. Para nós, aquilo só nos afasta. E isso influenciou muito. Que me ouçam e eu vou aguentar o Haroldo de Campos, que é ilegível, completamente ilegível. E outros tradutores modernos, o Brasil está traduzindo muito agora, só que eles ficam vibrando. Olha, eu fiz uma palavra aqui, então a aurora de dedos cor-de-rosa, a rododactila, a aurora, isso é horroroso. Ninguém na época da Grécia sentia essa coisa que a gente sente. O Lourenço é o primeiro ar fresco que traduz muito mais fluente, podia ser mais fluente ainda, mas a Inglaterra, por exemplo, fez isso várias vezes. O Butler, Samuel Butler, por exemplo, é um escritor do século XIX, conhece, ele fez uma tradução da Odisseia de escritor. Claro que um classicista vai dizer, mas aqui não era essa palavra. Não importa, dá prazer de ler. Os franceses têm belas traduções, o Brasil é engessado. Agora, com o Lourenço, a coisa, ele é jovem, ele vai traduzir o Novo Testamento também, ele é um excepcional tradutor. Agora ele está dando... Eu tenho os livros dele que ele traduziu a Bíblia em Portugal. Tem uma edição de tradução do Lourenço da Bíblia. Em vários o Novo Testamento. O Novo Testamento, não, ele é muito preparado. Ele tem 45 anos, sei lá, 48 anos, para classicista, ele é um guri, um menino, vai fazer muita coisa, muita coisa. E está começando a perder, estão perdendo esse ranço, que tem que botar a cartola para traduzir os clássicos. Tem que dar prazer, assim era ali para um grego normal. Perfeito. Ô Moreno, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Eu sou fascinado, acho que como todo mundo, pelo julgamento de pares, no casamento, Eris, o pomo da discórdia, que aliás também acho que pomo dourado é uma laranja. Aliás, laranja em grego é portogalo, que é exatamente por causa de Portugal que tinha laranja. Mas se o Moreno tivesse no lugar de pares e as três deusas oferecessem os presentes que ofereceram, o Moreno ia com o presente de Afrodite, como afinal foi o Paris, e deu a guerra, o de Hera ou o de Palas Atena? Pois o Freud diz que são as três mulheres que a gente tem que escolher, né? Exato. Eu acho, racionalizando, eu acho que o Paris fez um pensamento mais ou menos estratégico. Qualquer uma que ele escolhesse, ele teria duas inimigas. E duas inimigas, escolha duas são péssimas. Então ele não ia escapar disso. Um mortal no meio de duas máquinas de moer carne, então ele resolveu ir em grande escala, vou de primeira classe. Jovem, vou escolher a mulher mais bonita do mundo e vou morrer exatamente ainda casado com ela. Foi o que ele fez. O resto, vários pensaram, e se tivesse escolhido Atena? E se tivesse escolhido Hera? Ele ia ser um chato. A Guerra de Troia, aliás, é curiosa, porque o Homero escolheu uma guerra, dos milhares de guerras já feitas, uma guerra que envolve
o amor é uma coisa curiosíssima, que envolve o amor por uma mulher. Isso não existiria nunca na vida real. Houve vários raptos, sempre houve, para melhorar o plantel do reino, uma rainha, uma princesa, mas o próprio Heródoto conta. Quando ele foi à Pérsia lá, eles achavam um exagero a guerra de Troia. Por causa de uma mulher, tão loucos, fazer uma guerra. É evidente que não foi por causa disso. Mas o motivo que é alegado é uma guerra romântica. Uma guerra romântica, não é uma guerra suja. Então, o Paris fez a escolha necessária para que, como Laocoonte, para que a guerra ficasse imortal. Senão ia ser mais uma das guerras que o mundo teve, simplesmente sangrenta. Eu vou fazer um disclaimer com você. Eu sou fã de Palas Athena. E eu andei comprando uns livros na França agora só sobre a deusa, para me aprofundar sobre ela. Eu sou fã. Mas eu, conhecendo o que Hera fez com Hércules, eu acho que eu teria de medo escolhido Hera, porque tamanha crueldade com Hércules, que você contou bem no seu podcast, que muda de nome para ser Heracles, a glória de Hera, e mesmo assim perseguido, eu acho que eu teria escolhido Hera de medo, mas talvez se a escolha fosse mais umbilical, claro, a mulher mais bonita do mundo, que era Helena. Sim, pois é. Bom, na verdade, mas a Hera também ela é ambígua, porque como tu viste, nenhum personagem da mitologia, esses mais importantes, são flats de uma coisa só, né? Todos são complexos. Isso que é uma maravilha. E a Hera, no final, dá a flor da sua vida, que é a filha, a Hebe, para o Hércules casar. Quer dizer, é um problema de mãe e filho ali, uma reconciliação. Por isso que a turma psi deita e rola, porque tem muita coisa por trás disso aí, né? Ela não é só uma mulher má, e ela é ardilosa, ela é admirável. Não, com ela não. Né? Como se diz aqui no sul, pisou no poncho dela, ela vem para cima. E ao mesmo tempo ela se submete. Ela é um personagem muito. Eu não me meto a analisar, não conheço isso, mas não conheço essas mecânicas inconscientes que os analistas conhecem. Mas a gente nota que tem muita coisa por baixo, assim. Ela causa medo, mas causa também uma admiração. Uma mulher, faca na bota, dizia minha avó, faca na bota. Porém, eu vou também aproveitar uma nota para fazer, que eu fiz com o meu sócio, o Maurício, que é um fã da Ilíada. Ele falou: sua interpretação é completamente furada. Eu estou na metade dela, ainda Aquiles resistindo por conta da Briseida a aderir à guerra, está assistindo e quase indo para os navios para ir embora. E aquela fase ainda que eu chamaria daquele impasse antes dele entrar Sim. na Ilíada de maneira frontal. E eu disse: olha, Maurício, eu acho que aqui existe uma outra briga, além da briga do Aquiles e do Heitor, os dois grandes personagens do lado troiano e do lado grego, que é de Atena com Afrodite. E eu tenho a impressão que Atena, com aquele voto de castidade que fez por conta da profecia de destronar o pai, e ela nascer, que eu acho linda a cena, da cabeça do pai inteiramente vestida com armadura, com o seu escudo. Sim. E aquela cena, para mim, encanta. Eu tenho tanto que no Parthenon, no British Museum, eu vou ver os filhos do Parthenon para ver o nascimento de Atena, e eu fico quase que hipnotizado por aquilo. Mas o que eu ia te dizer, Moreno? Numa certa passagem, ela vai... Quando a Afrodite é ferida, e a Afrodite vai reclamar para o pai, o tal Sim. por o sangue dos deuses, ela vai dizer, na verdade, Cipres, até você ensinou que é uma referência a Chipre, a ilha em que a Afrodite É. tal, tem estado a incentivar uma das mulheres aqueias a seguir os troianos, a quem ela tanto estima. E ao acariciar uma dessas aqueias de belos vestidos, na dourada pregadeira, arranhou Afrodite a sua mão delicada. Você acha que é muita viagem em mim? Pode dizer, Simão, você está completamente equivocado. Que Afrodite, no fundo, também desperta em Atena um certo ciúme daquilo que ela optou por não ser. Porque, no fundo, a Atena e Artemis, você coloca isso bem claro, desafiam a Afrodite. A virgindade é tudo que a deusa do amor não quer. Então, ela sempre Sim. faz um contraponto. Apesar do contraponto natural ser o Poseidon com Atena, como você mostrou no podcast. Eu perguntaria, é muita viagem em mim? Pode dizer, Simão, isso está completamente equivocado, que há um certo ciúme de Atena por aquilo que a Afrodite é e que ela nunca será por conta dessa opção quase que misógina, quase que masculina, de ser uma mulher virgem e encarnar valores morais, etc. Ou não tem nada a ver com o que eu pensei dessa... Não, acho que sim, mas isso que eu digo que é um prato para os psi. É óbvio que essa renúncia dela,
vai ter que ter. Se ela tem o mesmo comportamento como a gente imagina dos seres humanos, que é assim que imaginaram os deuses, os homens imaginaram os deuses e as deusas com um comportamento igual ao nosso. Então é óbvio que se ela faz essa renúncia, ela vai ter, olhando a Afrodite, que é uma coisa transbordante, ela vai ter rancor e talvez ciúme, talvez até, quem sabe, um arrependimento, que isso não existe, porque nós não conhecemos na literatura deles a interioridade dos pensamentos. Se fosse um tipo de literatura que contasse o que o personagem pensa, nunca conta, né? Nós só temos o lado exterior e as ações e o que eles falam. Só isso. Pode ser, como assim, talvez a Afrodite possa ter também uma certa nostalgia daquela pureza, daquela integridade que a Atena tem. Quer dizer, seria exatamente como eu imagino a humanidade. A humanidade é assim. Eu, Escolhe uma coisa, perde outra. Mas e essa outra a gente não abandona simplesmente. Fica como algo que pesa, talvez pese. então, fico feliz que a minha leitura não foi completamente idiota. Como diz os portugueses, não foi completamente parva. Mas, Moreno, eu não posso terminar, nós estamos com 15 minutos finais, que eu preciso te fazer 3 perguntas ainda. Primeiro, você explicou logo no começo por que não se fala em religião grega, como se fala em religião egípcia, religião hindu, com Shiva, Sim, Kali, e em mitologia. Os deuses tinham templos, você explicou claramente que os fiéis não entravam nos templos, diferente das igrejas, sim. etc. Mas existiam templos, eles ganhavam o nome de cidades, eles eram cultuados. Por que nós não tínhamos uma religião e sim uma mitologia? Eu não consegui compreender a sua explicação Não, daquele aí, episódio. aí realmente tu vai me apertar, porque isso aí é uma questão que um teólogo podia te explicar. Na minha concepção, que eu segui alguns autores, eles acham que havia ritos. Mas o homem não estava com Deus dentro de si, ele não ouvia aquela voz divina, ou não consultava, ou não se sentia acompanhado. Ele ia procurar o poder divino para ajudá-lo e depois ele se afastava. Não tem como. Não havia uma interiorização, digamos assim, que para mim parece que a religião implica, muito mais do que o rito. A religião sem rito. Não Perfeito. precisa do rito, se tiver religião, claro. Mas o contrário não funciona. Então ali era mais. Tanto que era o que os deuses ouviam, ouviam. Do resto, eles não podiam saber o que a pessoa pensava, e por isso que eles muitas vezes a pessoa ia lá e não fingia, mas cumpria o que tinha que ser e esperava, digamos assim, a devida retribuição. Mas eu não consigo, eu não conheço teologia para dizer por que não é uma religião, mas a maioria dos autores diz que não é. Não é. Não, e isso que está dizendo é voz corrente. Não é assim, o Moreno é diferente. A maioria não diz religião, diz mitologia. A segunda Né? pergunta que eu vou fazer, que é, para mim, encantador, eu tive em Alexandria e fui ver aquele sincretismo egípcio, romano. Eu imagino que quando os romanos se apropriaram dos deuses gregos, eu imagino, e quero saber se eu estou correto, existia talvez uma deusa chamada Minerva, que eles adaptaram para trazer Atena, uma outra chamada Juno, que eles adaptaram para trazer Hera. Ou não foi um Júpiter, ou eles simplesmente mudaram os nomes. Eu queria entender um pouquinho mais como é que foi essa Não, adaptação. não, como diz, o sincretismo, mais ou menos, também não conheço bem as religiões afro-brasileiras, mas elas fizeram isso com os santos. O São Jerônimo, eles fizeram uma espécie de correspondência. A, 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 a mitologia primitiva romana, não sei exatamente como é, mas certamente não era igual à grega. Então houve adaptações. O exemplo mais claro é o Ares, o Marte. Que Marte em Roma era tudo. Na Grécia ele era quase um deus poltrão. Os Zeus só não bate nele, mas ele diz: Tu é um filho que eu não gosto, é um filho que só quer sangue, que não quer parar, que não tem medida. Então houve adaptações. O próprio Júpiter de Roma é mais grave, talvez, do que os Zeus, é mais solene, porque Roma era solene. Então não houve só uma troca de nomes, não teria por que importar e mudar o nome só. Não. Havia. O Ares, aquele deus que realmente o Júpiter dá uma pega nele na Ilíada, o Marte é um deus solene quase da guerra estatal,
da guerra Sim, romana. exatamente. Ele passa a ser das figuras em que a religião romana mais se aproxima do governo, do Estado. É evidente. Eu até queria te perguntar uma coisa, também não sei se o amigo tem esse conhecimento, porque Hestia é tão apagadinha dos gregos que você, no seu programa, juntou com o Hades para fazer um Sim, programa. E a Vesta, eu leio muito um historiador que escreve romance na Grécia Antiga, na Roma Antiga, que chama Stephen Saylor. Ele tem uma série de mistérios chamada Roma Sub Rosa. E ele é um historiador fantástico, criou uma personagem fantástica, que é um tipo de um investigador, um Poirot. E ele sim. fala muito das vestais e fala muito do culto de Vesta em Roma. E parece, se eu não estou enganado, e o amigo pode me corrigir também, porque eu aqui sou um palpiteiro, o professor é você, que Vesta é muito mais importante para os romanos do que Hestia para os gregos. Eu lembro até que você me contou que depois, me contou no podcast, que depois eles obrigaram os deuses, para não ficar lá embaixo, a toda vez que houvessem cultos, no final fazerem uma homenagem a Hestia, que ela era quase uma deusa esquecida. Por que Vesta é tão mais importante que a sua correspondente grega? Pois não, eu não sei, mas é bem diferente. Tanto que ela tem. A Vesta tem sacerdotisas, né? Tem a sacerdotisa, com leis rigorosíssimas. Várias foram mortas, né? Porque tiveram relações com. A Essa não tinha isso. Essa era uma espécie assim, quase de uma presença difusa. Que Zeus. Isso tudo, como eu te digo, é pasto para ideias. Um dia vai se reestudar, vai ver por que que os Zeus, ela é a primeira, a mais velha de todas, a que primeiro entrou no avião, né, que seria, depois é a última que saiu. Por que que Zeus tem assim quase uma reverência com ela? Eles não, irmã, ela é importante, com aquela ideia do lar, aquela ideia do Vernan, do lar fechado, por onde sai a chaminé que liga ao céu, os estruturalistas franceses, mas ela é a complementar do Hermes, que é o deus dos caminhos, ela é a deusa Então, ela não tem, como a Vesta tem, a Vesta era consultada, Sim. a Vestal era consultada. As Então, Vestais a Vestal chefe era consultada por grandes personalidades, exatamente. E elas sim, morriam de uma forma pesadíssima, porque se elas fossem pegas desvirginadas, elas eram enterradas vivas para morrer. vivas, nada, vivas, vivas. Que não tem nada a ver com a Olha, Estia na Grécia, não tem nada a ver com isso. não, não, até porque a Essia simplesmente, como eu disse, ela tem duas ou três representações gráficas dela, que são anódinas. A gente olha, podia botar outro nome embaixo, a tabuletinha, ela não nem chegou a ser imaginada. O fato de ela não ser imaginada mostra que ela não tinha uma figura concreta, né? Perfeito. Diante dessas nossas agradabilíssimas conversas, eu quero, talvez, nós temos mais 5 minutos, retomar só um assunto, depois eu quero fazer um elogio ao Noites Gregas e falar sobre os apoiadores. Eu também não entendi, e o professor explicou, então é uma falha de compreensão minha, por que Diónisos, filho de Zeus com Semele, a hora que Semele pede, enganada por Hera, para que ele mostre como ele é, e ela. Aquela hora que ela queima, eu lembro muito daquela cena dos caçadores da Arca Perdida, em que abre a arca do Indiana Jones e o cara. Eu tenho a sensação que a Semele desintegrou. E eu depois É lendo. onde está o espírito, o ser humano não aguenta, né? O espírito é uma estrela nova, digamos assim, ali a força de um buraco negro. Ela explode, né? Ela explode em chamas. É E daí, impressionante aí. quando Zeus põe na coxa de Diógenes, bom, a gente sabe a história toda, mas eu continuo com uma dificuldade, e você até fala muito bem, mitologia não tem que seguir uma lógica cartesiana, senão quem está Não. buscando mitologia. Mas ele, mesmo assim, nascido uma mortal, é eleito entre os 12 ou 14 olimpianos, os principais. Ele consegue se enfiar nos 12. É nos Ele 12. entra pro Supremo. Ele consegue se. Agora, eu queria saber por quê, porque lendo Luc Ferry, naqueles quadrinhos que eu comprei agora em Portugal, uma das coisas que ele fala é uma comparação de Apolo, que seria a ordem, e Diónisos, que seria o caos. E ele fala até das musas dionisíacas e das musas apolíneas. É realmente essa a interpretação correta do Luc Ferry, que Diónisos tinha que chegar onde chegou, apesar de ser filho de uma mortal que morre porque vê Zeus, etc., porque ele tem uma importância
eu diria, nessa constelação, para fazer um contraponto ao Apolo? Isso tem, É, o professor? contraponto ao Apolo que o Ferri pegou do Nietzsche, né? Porque o Nietzsche, na origem da tragédia, aquele livro, ele divide os apolíneos e os dionisíacos. É isso. Mas hoje já está mais. O Nietzsche era muito assim, papapá, papum. Mas hoje está um pouco mais amplo. E o Dionysus é o lado irracional. Eu até coloquei no podcast: o Dionysus é a chegada do inconsciente no Olimpo. Ah. Então, o que ele tem de caos, às vezes sangrento, inclusive, ele também tem de riqueza, de vitalidade, que o Apolo, aliás, é muito curioso, o Apolo, que é o belo como um Apolo, como se diz, belíssimo, tocava música, era médico, quer dizer, tudo que uma mulher procura num parceiro, nunca teve sorte com ninguém. Ele era talvez muito, sei lá, se é muito insosso, lindo, mas insosso. E o Dionysus era o caótico, era o hippie que aparece namorando a filha da gente, quer dizer, é uma coisa assim, mas com aquela força muito mais assim criativa, ele é mais criativo. Exatamente, o Apolo é das formas organizadas da razão sobre o universo. E o Dionysus é exatamente o contrário. Por isso que ele luta tanto para chegar ao Olimpo e muitos não aceitavam ele no Olimpo. Depois, quando faziam o Dodecaton ali, os 12 deuses, diziam, não, o Dionysus é um forasteiro. Mas a peça aquela que aparece exatamente essa discussão. Ele é um forasteiro, mas veio para chegar. No É, fundo, a Grécia estava mudando já, né? A Grécia já estava. A Grécia clássica estava se desmanchando ali, quando entra o Diógenes. Ele não é um deus muito antigo. sim. Professor, a live no Instagram dura 1 hora e não é por mais, é porque é 1 hora de bate-papo. Agora, eu tenho que te dizer uma coisa genuína. Para mim foi um prazer enorme conversar com você, enorme. Eu poucas vezes tanto aprendi tanto e vi 1 hora passar dessa maneira. E eu quero dizer a você que o Noites Gregas é um sucesso. Eu sei que elogio de boca própria é vitupério, mas eu posso elogiar. O Noites Gregas é um sucesso. Eu queria dar parabéns a você e ao Felipe, o Felipe na produção e você no conteúdo, porque eu sou daqueles ainda antigos, eu tenho 48 anos, mas sou daqueles antigos que tenho saudades do século XIX que eu não vivi, no tempo que se lia muito, se estudava muito, se cultuavam os valores latinos e os valores gregos, coisas que o século XX fez questão de ir apagando, 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 e que no século XXI eu imaginei que tivesse desaparecido. E você conseguiu, com a sua iniciativa e do Felipe, trazer para um grande público algo espetacular. O nosso ouvinte dizia aí, professor Moreno, é difícil ler a Ilíada. É difícil ler a Ilíada. Eu leio essa, eu leio Machado, mas a Ilíada é difícil de ser lida. E vocês conseguiram, de maneira brilhante, trazer a mitologia para Vox Populi. Hoje, a mitologia grega caiu na boca do povo graças ao seu podcast. Eu sou fã de quem dissemina a cultura de maneira tão competente, tão técnica, mas, antes de tudo, tão gostosa. Eu sei que quando o Felipe pegou agora a Covid e atrasou o podcast, eu fiquei profundamente nervoso. Porque quando a live vai ficar salva, viu, Pedro? A live vai ficar no meu Instagram e no meu YouTube, que depois eu vou divulgar para quem quiser assistir, quem perdeu a live. Eu ansioso, professor Moreno, porque eu vou falar, mas cadê o meu podcast essa semana? Quando eu conheci Noites Gregas, vocês já tinham feito uns 20 episódios. Eu parei, eu assisti os 20 numa sequência de 2 dias. Eu passei um fim de semana trancado com você e com o Felipe ouvindo Noites. Então, Maratonando, como diz. eu queria dizer que realmente vocês merecem nossa gratidão. E eu digo sempre, ser apoiador dos Noites Gregas é um dever cívico, porque é um projeto tão bonito, precisa contar com o nosso apoio. Quem hoje ensina alguma coisa já são aves raras, mas quem hoje ensina com a qualidade do professor Moreno e com a beleza da parte técnica que o Felipe deu ao podcast, vocês realmente merecem nossos aplausos. Eu queria agradecê-lo em nome da turma do direito. Até a pergunta que eu ia lhe fazer, que não fiz e não vai caber, é a relação do direito e da mitologia. Vira e mexe, você fala em habeas corpus, em contrato. Sim. Mas isso vamos deixar para a próxima, a gente renova. Talvez com Mais perto, erros conceptuais, mas tudo bem. mais perto. Talvez equivocadamente, né? Sim, não, sim, equivocadamente não, porque você não erra, Moreno, mas a gente pode ir mais perto da viagem à Grécia, fazer um segundo round
em novembro, para a gente conversar um pouquinho mais de Sim, sim, Mas eu ia te dizer o seguinte, com Moreno, certeza. que você merece os meus elogios, porque nós da área jurídica, eu tenho muitos amigos fãs de mitologia, você tem uma gama de seguidores. Eu tenho hoje no meu Instagram 28 mil seguidores, dos quais são todos da área jurídica. Quando eu cito você, o Instagram entra em ebulição. Ai, o professor Moreno, o professor Moreno. Então saiba que Que você bom, é um ícone com o seu que trabalho. bom. Aqui, e muito obrigado. Aqui do Sul, né, é surpreendente para mim, aqui do Sul, ter conseguido essa acolhida por vocês, mas a mitologia é um lugar especial onde todas as pessoas de qualidade se encontram. É esse que é o problema. É uma espécie de terra encantada, não tem. Quem chega lá é gente já com outra concepção. E eu Parece que posso te dizer, é, a última é o nota, nosso. Seria uma espécie de Olimpo, assim, a gente se encontra lá, não. É uma linguagem universal, é universal. uma última nota. Eu fiquei muito impressionado com o fato do Monteiro nos unir e o Serra, com Deus, estamos e sábios, eu não sabia, mas eu gosto até das suas rabugices. Quando você dá uma broncazinha, ó, quem não faz isso não gosta de mitologia. Eu acho o máximo. Aquele puxãozinho de orelha do educador para Sim, sim. Mendes Moreno. Eu fui professor tradicional, tradicionalíssimo, sempre fui. Então eu esqueço que eu não estou na frente dos meus alunos e dou uma puxada. E se eu puder lhe fazer um pedido em nome de todos os ouvintes, prossigam com o projeto, que o projeto é absolutamente icônico. Vocês vão ser aqueles, como a tecnologia permite, que daqui a 100, 200 anos vão estar sendo ouvidos, porque realmente fizeram um trabalho que está encantando o Brasil. E depois, Moreno, uma hora eu vou te falar das minhas ideias, daí trocar uns papos aí com outros projetos, quem sabe, Vamos? espaço Estamos jurídico, bem. um pouco de museu. Eu gostaria muito, muito depois de sugerir algumas coisas, mas eu falo com você na Grécia, se Deus Tá, quiser. não, sim. Ali conversaremos bastante, diante de um bom vinho, até de um vinho grego. Combinado, Moreno. Muito obrigado. Obrigado ao Felipe também. Uma ótima noite. E, professor Moreno, agora eu vou à Sala São Paulo, que hoje tem a música das que eu mais gosto, que é a Morte e Transfiguração do Richard Strauss. Então agora eu vou para a cena musical. Um grande Tá abraço ótimo. e Tá. temos O em breve. Márcio também gostei muito de conversar contigo. Podemos fazer outras conversas dessas. É ótimo. Eu tenho mais Muita uma vontade. que eu não entrei porque o tempo não permitiu. Depois a gente conversa e fazemos Tá uma certo. papo. E talvez, Moreno, de mitologia e literatura, porque, rapidamente, só para te dizer, outro dia, lendo essa Pat Barker, que ela fala sobre uma leitura feminina da Guerra de Troia, essa inglesa, o livro dela, Silence of the Girls, ganhou prêmios na Inglaterra em 2018. Ela começa a descrever a cena da ira de Apolo por conta de Criseida, bom, enfim. E ela começa a descrever a cena da morte dos gregos pela peste, e é exatamente a descrição que o Camus faz da peste dos ratos, e me lembrou, não sei porquê, aqueles flautistas da Idade Média, que tocavam flauta e os ratos... Ramelim, flautista de Ramelim, aquele. Isso. E o Apolo era Esminteu, o rei dos ratos. Eu fiz tantas conexões que um dia eu queria fazer o papo com um amigo para fazermos mais conexões com literatura Dá e uma, dá uma viajada nisso aí tudo. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui. Com as mitologia. horas. Muito gentil da sua parte, viu? Muito obrigado. Tá Obrigado bom. de coração. Boa noite, Hugo. Até a Grécia, ou até daqui a pouco. Até daqui a Até pouco. Um lá. abraço. Tchau, tchau. Até lá.